Convido você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, de versos 1 ao 5. Primeiro Samuel 22, 1 ao 5. Amém? Eu leio na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim a palavra de Deus: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulão. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam em dificuldades, ou com dívidas, ou insatisfeitos, também foram. E Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens. Aí Davi saiu dali, foi para Mista, em Moabe, e disse ao rei daquele país: por favor, deixe que meu pai e minha mãe venham para cá e fiquem com você, até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim. Davi deixou os pais com o rei Moabe, e eles ficaram ali, enquanto Davi esteve escondido na fortaleza. O profeta Gade foi para o lugar onde Davi estava e disse: não fique aqui, Davi, vá logo para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para a floresta de Herete. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor Jesus Cristo, a gente leu a sua palavra e estamos bem certos, acreditamos que o Teu Espírito ele pode revelar e trazer verdades aos nossos corações. Portanto, o que eu peço, Deus, é que o Teu Espírito realize a Tua obra, quebrante os corações e derrube, Deus, os impedimentos, as barreiras que somente o Senhor pode derrubar no coração dos homens. Não deixe que as pessoas saiam daqui, Jesus Cristo, vazias da Tua mensagem. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Talvez você já deve até ouvido falar sobre Davi numa caverna, na caverna de Adulão. E se não ouviu, é a oportunidade que Deus está te dando para você ouvir hoje. É um momento da vida de Davi que nos ensina muito sobre a nossa humanidade, ensina muito de que precisamos e aonde, por vezes, impreterivelmente o ser humano chega. Mas antes de falar sobre esse texto, eu quero te relembrar a ascensão da vida de Davi, tudo que aconteceu com ele até chegar nesse momento. Você lembra que o profeta Samuel foi mandado por Deus a ir na casa de um rapaz chamado Jessé, e escolheu e ungiu, na verdade, porque Deus que havia escolhido Davi como rei, e Davi foi o último dos filhos. Ele estava lá, e aí chamaram ele veio e foi ungido. Depois disso, dessa história, o Davi venceu Golias. As mulheres de Israel cantavam assim acerca de Davi: Davi matou 1000, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Existia um rei naquela época que chamava Saul, e o Davi, diante da sua proeminência, ele começou a se relacionar com o rei, e então ele foi tocar no palácio real, ele era músico. Depois o Davi tornou-se amigo de Jonatas, e aí ele tornou-se comandante do exército de Israel, e mais do que isso, ele casou-se com a filha do rei de Israel. Davi tornou-se genro do rei. E aí começa então um momento complicado na vida do Davi. O Davi começa a ser vítima de ciúmes, e o rei começa a tentar matá-lo, e ele então começa a ficar com medo e fugir de uma cidade para outra para sobreviver.
Davi, ele foi de cidade em cidade. Eu posso dizer para você que ele saiu de uma cidade chamada Gate, como diz o texto, e se refugiou numa caverna. E é exatamente sobre isso, sobre esse refúgio, que nós vamos falar nessa noite. O tema da nossa mensagem nessa noite é a caverna de Davi. O que Davi aprendeu quando ele estava naquele lugar. E sem demorar muito, a gente tem aqui no texto uma das primeiras coisas. Davi fugiu de Gate e foi para uma caverna de Adulão. Na vida da gente, irmãos, existem situações que nós somos mandados, impelidos a fugir. O Davi, ele estava diante de um rei que queria matá-lo, e se ele não fugisse, certamente ele ia morrer. E para resguardar a própria vida dele, ele começou a fugir. De certa forma, isso se achega à nossa vida, porque às vezes nós estamos diante de situações que, quando a gente olha para um lado, tem alguém nos perseguindo. Quando a gente olha para o outro, tem outra pessoa nos perseguindo. E a gente fala assim: eu vou fugir aqui. E o Davi, ele encontra refúgio numa caverna. E aí vem os primeiros ensinamentos. O primeiro ensinamento que a gente vê nesse texto aqui está lá no verso 1, que diz assim: quando os seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. A caverna na vida de Davi foi um momento que Deus deu a oportunidade de Davi se reunir de novo com seus familiares. O Davi, irmãos, ele começou a ter muitas responsabilidades no reino. Ele começou a simplesmente lutar com o gigante, depois virou o comandante do exército. E certamente essas atribuições que ele teve na vida dele o separaram da família. E a primeira coisa que Deus faz aqui, quando ele se refugia, é levar os familiares para perto dele. Às vezes, os nossos compromissos profissionais, os nossos compromissos na igreja, os nossos compromissos, eles nos afastam da nossa família. E a gente perde convivência. E a gente perde intimidade. E é nesse momento que Deus, então, nos coloca num lugar de introspecção, para que a gente consiga compreender. Eu quero te dizer que eu estou conjecturando, mas que se não houvesse esse momento, possivelmente, a família do Davi não tinha se reunido. E possivelmente, ele não teria aprendido muito do que ele aprendeu nesse tempo em que ele ficou refugiado. Eu quero te dizer para você, meu irmão, que a sua família é extremamente importante. A sua família é o seu refúgio. A sua família é o seu porto seguro. A sua família são as pessoas que convivem com você todos os dias, te conhecem e te amam, você estando bem ou você estando mal. Quando Deus ele quer tratar alguma coisa na sua vida, Ele te relembra da sua família. A primeira coisa que Deus nos ensina é: volte para a sua família. Dê ouvido aos seus pais. Vivam como cônjuges. Não se esqueçam desse momento, porque ele está sendo atacado, irmãos. A família está sendo deslacerada no nosso tempo. A família,
é a base da sociedade. Quando as nossas famílias estão quebradas, rachadas, a nossa sociedade está vivendo o que estamos vivendo, uma inversão de valores. Filhos que não respeitam pais e por isso não respeitam professores e por isso não respeitam os líderes da igreja. Pais que não conversam com filhos e por isso os filhos aprendem um monte de coisa e depois ficam reclamando por que os filhos estão tendo certo tipo de atitude. Filhos que não se relacionam mais com pais e acham que são independentes e não querem mais a opinião dos pais para realizar os seus projetos pessoais. E depois quebram a cara e ficam, por quê? A família, ela precisa ter um lugar de destaque na sua vida. Nós amamos primeiramente a Deus, depois precisamos amar a nossa família. O texto continua, e olha que interessante, o Davi estava fugindo, imagine você fugir de um exército, você não estava fugindo de uma pessoa, o Davi estava fugindo de um exército. Ele registra assim, Samuel, no verso 2 do capítulo 22, todos os homens que estavam em dificuldades, ou com dívidas, ou insatisfeitos, também foram, e Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele, mais ou menos, 400 homens. Nessa caverna, Davi descobriu que não passava por problemas sozinho. Primeiro, então, Deus leva a família do Davi para onde ele está. Segundo, Deus quer fazer o Davi entender o seguinte: Davi, você não passa por esses seus problemas sozinhos. Existem outras pessoas que estão com problemas. Então eu vou colocar vocês aí junto para vocês se ajudarem. Note que uma das nossas características é quando a gente identifica que estamos com problemas, é se isolar. E chamar para nós as responsabilidades e querer resolver todos os problemas pelas nossas próprias forças. Sabendo nós que a gente pode achar pessoas que estão passando pelo mesmo problema que a gente. E dividir os fardos. Eu estava ontem ouvindo a rádio CBN e uma mãe de uma criança com síndrome de Down, ela fez um site para dar ajuda, para falar o que ela passa com a filha dela. E ela disse assim, que o drama pessoal dela, né? Que no início é muito difícil porque ela não sabia de nada. E que os médicos não falavam muita coisa para ela. E que ela estava precisando de ajuda, mas ela não conseguia. E que ela teve um dia que ela tinha uma amiga dela, o marido da amiga dela era médico. E falou com ela bem assim: você sabia que a sua filha tem direito a 5 vacinas? Ela, não sabia não, mas tem direito, porque a filha dela, além de ter síndrome de Down, tinha tido um problema na gestação que eu não me lembro o nome. Aí ela foi atrás dessa vacina, nenhum médico quis dar a vacina para ela, o laudo, né? Aí ela descobriu por quê, porque cada vacina era R$5.000. Aí foi que ela conseguiu um médico que desse o laudo, e ela entrou com recurso na justiça, e conseguiu as 5 doses da vacina para a filha, e era um direito dela. E ela contando isso, ela falou bem assim: ninguém me falou isso, eu fiz esse site justamente para eu contar minhas experiências, e outras mães já estão lendo, e já estão vendo que elas não estão sozinhas. E aí ela disse mais: eu já estou agora conseguindo a ajuda de fisioterapeutas, agora tem fisioterapeuta lá no meu site que dá dica de como cuidar dessas crianças, nutricionista de dar dica como essas crianças têm que se alimentar. E ela foi falando algumas coisas que eu achei interessante.
Ela passou por um problema sozinha, mas ela viu que era difícil. Então ela vai compartilhar o problema dela, para que as pessoas percebessem, que era difícil, mas não era impossível, e dois, que elas não estavam sozinhas no mundo. Quando você se identifica com outro problema, com outro drama, quando você percebe que você não está sozinho nas suas dificuldades, parece que as coisas são mais fáceis. Parece que você encontra no outro uma força que você não tinha. E eu digo mais, é o próprio poder de Deus se manifestando na vida de um outro, para te dar forças. Então, irmão, se você está passando por alguma dificuldade, ou algum problema, e você tem essa característica de querer colocar sobre si todas as suas responsabilidades, sem procurar ajuda, não vai por essa não. Primeiro, Deus colocou Davi em contato com sua família. E depois, Deus colocou Davi em contato com pessoas que estavam com demasiados problemas. E desse grupo de pessoas, na caverna, Davi fez amizades leais. Esses 400 homens, eles seguiram Davi por todo o reinado de Davi. Você já ouviu falar na Bíblia Sagrada que tinha um exército que era os valentes de Davi? Sim ou não? Foi justamente essas pessoas que estavam lá com ele. Nessa caverna, além de Deus mostrar para Davi que ele precisava da família, além de Deus colocar Davi em contato com pessoas que estavam passando por problemas, lá Davi fez amizades leais. Há muitos provérbios, e um deles que diz que na angústia nasce um irmão. Amigos de verdade vão nascer, irmãos, quando você está passando por dificuldade. Quando está no tempo de bonança, todo mundo é amigo de todo mundo. Todo mundo gosta. Começa a dificuldade, as pessoas elas vão saindo. E esses amigos leais de Davi fizeram muitas coisas por ele. E digo que colocaram a vida deles a serviço do Davi. Quando você tem amigos leais de verdade, esses seus amigos leais, eles te consideram, e eles vão fazer de tudo que puderem para te ajudar na sua vida daí para frente. Você está vendo como esse momento de Davi, essa reclusão, essa fuga, foi importante? Porque se não fosse esse momento, ele não reconheceria que a família é importante, ou ainda que existiam muitos outros problemas e mais, não conheceriam as pessoas que estariam com ele, sendo os valentes de Davi. Tem um episódio muito marcante desses valentes de Davi. Davi estava lá e ele falou bem assim, estava no meio da guerra e falou bem assim: eu estou com saudade da água de Israel. Eles estavam em outro país. Esses valentes de Davi saíram, foram em Israel buscar água para ele tomar a água de Israel. Isso é valentia, né? Isso é amigo leal, que não mede esforço para te ajudar. Não é aquele amigo que na sua frente fala uma coisa e por trás fala outra. Não é. É aquele amigo que você pode contar. É aquele amigo que vai chegar para você e te repreender quando for necessário. Nós temos a mania de achar que as pessoas elas vão falar só coisas para o nosso mal. Existem pessoas que vão falar coisas para o seu bem. E normalmente quando uma pessoa chega para falar coisas para o nosso bem, é coisas que a gente não gostaria de ouvir.
Amigos leais, que nascem em momentos de reclusão e tristeza, são para isso. São para que a gente leve para a vida toda, e quando a gente precise, a gente ter a quem recorrer. E mesmo que a gente precise de uma palavra que a gente não queira ouvir, eles vão estar lá para dizer. E eles não vão ser bajuladores que vão falar só coisas que a gente quer ouvir. Eles vão ser amigos leais. Mais para frente, no verso 3, Davi saiu dali, foi para Mispa em Moabe e disse ao rei daquele país: por favor, deixe que meu pai e minha mãe venham para cá e fiquem com você, até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim. Nesse lugar, na caverna, Davi tomou decisões importantes. Ele aprendeu a tomar decisões importantes. Ele foi moldado para tomar decisões importantes. Note duas preocupações que ele tinha. Primeiro, proteger os seus pais. E ele tinha uma outra preocupação também. Ele tinha a preocupação de esperar Deus falar o que Deus iria fazer por ele. Quando nós estamos na situação de Davi, encurralado, ele estava encurralado. Nós somos colocados muitas vezes numa sinuca de bico. Temos que tomar decisões importantes. E o Davi, ele fez uma escolha muito importante. Vou proteger os meus pais. E eu vou esperar para saber o que Deus vai fazer por mim. Note que a atitude do Davi foi de paciência. Diante do encurralamento que ele estava, ele teve paciência. Ele estava com a cabeça no lugar. Ele fez escolhas corretas. Porque se o Davi fizesse escolhas erradas e o rei Saul achasse o Davi, iria matar certamente ele e os familiares dele. Às vezes, irmãos, quando a gente está encurralado, a gente toma decisões que matam os nossos familiares, matam as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente não sabe agir com paciência, porque a gente não sabe agir esperando o que Deus vai fazer. Quando a gente está numa situação que o Davi estava de encurralamento, a gente quer logo dar o nosso jeito de sair do problema. Quando que o que Deus pede de nós é que a gente tenha calma, tome decisões corretas, para não machucar quem a gente ama e quem não precisa ser machucado, e que a gente espere o que Ele vai falar. Eu sou como você, irmão, e eu sei que é difícil esperar, mas é necessário. E então Davi foi, pegou os seus pais, levou para a segurança e voltou para a caverna. E o verso 5 diz assim: o profeta Gade foi procurar o lugar onde Davi estava e disse: não fique aqui, vá logo para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para a floresta de Herete. Assim, o Davi tomou uma decisão importante para não machucar pessoas que ele amava. Além de tomar essa decisão importante, ele percebeu que ele precisava esperar a voz de Deus. Depois disso, ele voltou para a caverna e ficou lá.
na caverna, esperando a voz de Deus. E eis que Deus manda um profeta. E o profeta anuncia assim: Davi, não fique aqui nessa caverna mais. Você precisa voltar para Judá. Irmãos, é um clichê que eu vou falar para você. Você já ouviu isso diversas vezes, mas creia que é o clichê mais verdadeiro da terra. Se você esperar e confiar, Deus vai te responder. Mesmo que a resposta dele seja um não, ou mesmo que a resposta dele seja um sim, ou mesmo que a resposta dele seja espere, ou mesmo que a resposta dele seja não vou te responder, mas ele vai te responder. E você vai compreender. Porque não existe essa de Deus te responder e você não compreender. Você sabe por que a gente não compreende? Porque a gente não espera. Então a gente atropela o sistema. Mas se a gente esperar, a gente vai compreender. Precisamos compreender a voz de Deus através da espera, da paciência. Eu sei que no momento que a gente está encurralado, que a gente está pressionado, é difícil, a gente é interpelado a tomar decisões que às vezes a gente fica doido. Mas não é assim, meu irmão. Não faça isso. Agora nós temos algumas condicionantes aqui. Deus, ele deu a resposta para o Davi e mandou o Davi sair. O texto registra que então Davi saiu. Quando a gente está nesse momento da vida em que a gente está numa caverna para pensar em nós mesmos, para olhar para nós, para ver o quanto a gente está em dificuldade, e que a gente olha para um lado tem inimigo, olha para o outro tem inimigo, olha para frente tem problema. Quando a gente está nesses problemas, a gente não quer sair da caverna. Tem gente que quer ficar lá dentro, não quer encarar a realidade. Isso também não vai resolver. O tempo da caverna tem um propósito. Mas Deus não quer que você fique lá dentro recluso para sempre. Mas tem pessoas que são diferentes também. Tem as que não querem sair. E tem as que, antes de ouvir a voz de Deus, elas querem sair. E aí nós temos dois problemas. Os que são que gostam de atrasar as coisas demais para ver a realidade, e os que gostam de adiantar as coisas demais, passando até por cima do tempo de Deus. Sabe, meu irmão, que quando o Davi achou essa caverna, ele estava doido, porque ele estava fugindo de cidade em cidade. Ele achou uma caverna e ele disse: eu vou ficar aqui, eu vou me esconder aqui. E foi muito bom para ele se esconder nesse lugar, porque lá ele descobriu coisas importantes. Descobriu que família é importante. Ele descobriu que ele não estava sozinho. Ele descobriu amizades leais. Ele entendeu que ele deveria fazer decisões importantes. Ele entendeu o tempo de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. E no momento oportuno, ele saiu da caverna e viu a luz do dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sobre essa história, o Davi escreveu um salmo.
é o Salmo 57. Eu queria que você abrisse, se fosse possível. Nessa noite, irmão, eu não estou aqui para te vender uma falsa expectativa de que as coisas vão ocorrer bem. Ou ainda para falar que você vai passar por um momento na sua vida e que as coisas vão melhorar instantaneamente. Eu estou aqui para te dizer que todas as pessoas, elas precisam passar em algum momento da vida pela caverna de Adulão. Hino de Davi ao regente do coro, escrito por Davi quando fugiu de Saul na caverna. Diz assim na Nova Tradução na linguagem de hoje: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti procuro segurança, na sombra das suas asas eu encontro proteção, até que passe o perigo. Eu chamo o Deus Altíssimo, eu chamo a Deus que me ajuda em tudo. Do céu Ele me responderá e me salvará. Ele derrotará os que me atacam. Deus me mostrará o seu amor e a sua fidelidade. Estou cercado de inimigos, eles são como leões que querem me devorar. Os seus dentes são como lanças e flechas, e a língua deles como uma espada afiada. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus, e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Os meus inimigos armaram uma armadilha para me pegar, e eu fiquei muito aflito. Fizeram uma cova no meu caminho, mas eles mesmos caíram nela. O meu coração está firme, ó Deus, ele está bem firme, e eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde meu coração, minha harpa, minha lira, acordem. Eu acordarei o sol. Senhor, eu te darei graças no meio das nações, eu te louvarei entre os povos. O teu amor chega até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus, e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Segurança em Deus foi o que esse homem sentiu enquanto ele estava encavernado. E você, irmão? Talvez você esteja nesse momento da vida de encavernamento. Você tem sentido segurança em Deus? E eu não sei quais são os seus problemas. O do Davi era que tinha um rei que estava perseguindo ele, perseguindo de morte. Talvez você esteja com outras problemáticas. Talvez você esteja desempregado, num país que tem 13 milhões de desempregados, 5% da população. Talvez você esteja com problemas no serviço, problemas com seu chefe, e aí lá na sua empresa armaram uma arapuca, como diz aqui o Davi, e estão te cercando de todos os lados. Talvez você esteja com um problema de relacionamento na sua casa. Talvez você esteja com um problema de relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. Talvez, eu não sei por que você está encavernado. Por que você está escondido? Mas nesse lugar é que Deus quer te tratar, assim como tratou Davi. Chama o pessoal do louvor para cantar sobre a fidelidade de Deus, aquele cântico. Deus, ele quer te tratar nesse lugar em que você não vê o sol.
Ele quer te tratar de maneira com que vai chegar um momento que Ele vai falar bem assim: não fique mais aqui. Porque Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Ele não está alheio ao seu sofrimento. Ele está vendo o seu sofrimento. Mas parece que a gente é tão cabeça dura que a gente aprende mais pelo sofrimento do que por qualquer outro motivo. Então ele pega essa oportunidade e transforma em mudança de vida. Para o Davi ele disse essas coisas: Davi, sua família é importante. Davi, você não está sozinho. Davi, não queira resolver seus problemas sozinhos. Davi, você fez amizades leais que você vai levar para o resto da sua vida. Davi, aprenda a tomar decisões importantes para não machucar pessoas que não tem nada a ver com o seu problema. Davi, olha, espere eu falar alguma coisa com você. E Davi pacientemente ouviu a voz de Deus. É tão lindo ver isso. É maravilhoso perceber que Deus não está alheio ao nosso sofrimento. Talvez a sua oração é a oração do Davi no Salmo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, porque eu procuro segurança. Mas eu quero te dizer que, não obstante você esteja nesse problema da sua vida, o final do Salmo foi: Deus mostra a tua grandeza e a sua glória brilha no mundo inteiro. Você precisa sair daqui com uma esperança nova, de que esse momento de encavernamento, esse momento em que você não consegue ver luz, esse momento em que você está introspectivo, não é o fim do mundo, é apenas o começo. Mas é porque Deus tem um tratamento para você. Nós vamos orar colocando nossa vida diante de Deus e entregando a Ele, se porventura, agradecendo a Ele até por esse momento de encavernamento, de reclusão. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, porque o Senhor nos trata e nos mostra verdades quando necessitamos ouvi-las. E obrigado porque o Senhor não está alheio ao nosso sofrimento, às nossas batalhas, às nossas tribulações. Antes, o Senhor é fiel. E nós queremos agradecer porque estamos com paz no coração de saber que os olhos do Senhor estão sobre nós e que o Senhor quer apenas nos ensinar com essas fases da vida. Senhor Jesus, nos faça compreender o tempo correto, nos faça ter paciência de ouvir a Tua voz, até que o Senhor mande que saiamos da caverna. Deus, se tem algum outro, Pai, aqui neste lugar, que quer se esconder e não percebeu que é tempo agora de encarar o que há do lado de fora da caverna, encoraje-o neste momento, e que essa semana seja a semana em que essa pessoa, ela vai sair da caverna, porque o Senhor já mandou há tempo, e ela não saiu ainda. Ah, Deus, tem uns outros ainda que saíram antes do Senhor mandar. Incomode-os agora e traga eles de novo para a caverna, para que eles possam repensar suas vidas, suas atitudes, suas importâncias. O que nós sabemos e estamos certos é que o Senhor nos ama, e por isso o Senhor está nos ensinando. Muito obrigado pela Tua misericórdia.
concluímos, Deus, afirmando que a tua glória e o teu amor enchem o mundo inteiro e chega até nós. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém.